A paz do Senhor Jesus Cristo, muito bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Estamos aqui uma vez mais para darmos sequência à leitura da Bíblia Sagrada em 100 dias. Hoje, 36º dia da leitura da Bíblia Sagrada, e nós estaremos lendo a partir de Neemias, capítulo de número 6. Neemias, capítulo 6 a seguir, e vamos orar antes de darmos sequência. Querido Senhor, graças eu te dou, obrigado pela tua presença, obrigado pelas tuas misericórdias. Senhor Jesus, que o teu nome seja engrandecido, ó Pai, através de nossas vidas. Pai querido, que o teu Espírito Santo possa falar mais alto em cada coração que participa deste momento da tua palavra. Fica conosco. Amém. Neemias capítulo 6. Quando Sambalate e Tobias, Gesem, o árabe e o resto de nossos inimigos ouviram o que eu tinha reconstruído a muralha e que nela já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo eu ainda não tinha colocado os portões no seu lugar, Sambalate e Gesem mandaram dizer a mim: venha e vamos nos encontrar numa das aldeias do Vale de Ono. Na verdade, o que eles queriam era me fazer mal. Por isso enviei-lhes a mensagem para dizer: estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Devo parar a obra para ir encontrar com vocês? 4 vezes eles fizeram o mesmo pedido, mas eu lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez seu servo que trazia na mão uma carta aberta. Nela estava escrito o seguinte: entre os gentios se ouviu, e Gesem também está dizendo que você e os judeus estão querendo se rebelar e que, por isso, você está reconstruindo a muralha. Também, segundo se diz, você quer ser rei dentre eles, rei deles. E pôs alguns profetas para falarem a respeito de você em Jerusalém, dizendo: ele é o rei de Judá. Ora, isso certamente vai chegar aos ouvidos do rei. Portanto, venha agora e vamos em conjunto conversar a respeito disso. Mandei-lhe dizer: nada disso que você está dizendo aconteceu. Você está inventando tudo. O que todos eles queriam era nos amedrontar. Eles diziam: as mãos deles largarão a obra e ela não será construída. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Quando fui à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meatabel, que estava impedido de sair de casa, ele me disse: vamos encontrar na casa de Deus, dentro do templo. Vamos fechar as portas do templo, porque virão matar você. De noite eles virão matar você. Porém, eu disse: você acha que um homem como eu fugiria? Alguém como eu entraria no templo para salvar a vida? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o tinha enviado, mas que ele falou tal profecia contra mim, porque Tobias e Sambalate havia subornado. Para isso o subornaram para me amedrontar e para que fazendo isso eu viesse a pecar, para que pudesse atacar a minha reputação e me afrontar. Lembra-te, meu Deus, de Tobias, de Sambalate, segundo as coisas que fizeram, e também da profetisa Noadias e dos outros profetas que quiseram me amedrontar. A reconstrução da muralha foi terminada aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias, quando todos os nossos inimigos ouviram isso. Todos os gentios à nossa volta temeram e decaíram muito seu próprio conceito, porque
reconheceram que foi por intervenção do nosso Deus que fizemos esta obra. Também naqueles dias, alguns dos nobres de Judá escreveram muitas cartas a Tobias. Cartas de Tobias vinham para eles, pois muitos em Judá eram aliados dele, porque era genro de Secanias, filho de Ara, e o seu filho Joanã havia casado com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também falavam das suas ações na minha presença, e levavam a eles as minhas palavras. Tobias escrevia cartas para me amedrontar. Neemias capítulo número 7. Depois de reconstruída a muralha e colocados os portões no seu lugar, estabelecido os porteiros e cantores e os levitas, eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, comandante da fortaleza, para que cuidasse da segurança de Jerusalém. Ananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros, e eu lhes disse: os portões de Jerusalém não devem ser abertos antes que o sol faça sentir seu calor, e os portões devem ser fechados e trancados enquanto os guardas ainda estão ali. Escolham guardas entre os moradores de Jerusalém, alguns para que fiquem nos postos da guarda, outros para que fiquem em frente às suas próprias casas. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas ainda não haviam sido reconstruídas. Então o meu Deus me pôs no coração que ajudasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar as genealogias. Achei o livro da genealogia dos que foram os primeiros a voltar do cativeiro, e nele estava escrito: estes são os filhos da província que voltaram do cativeiro, do meio dos exilados de Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá. Eles voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, e vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Raamias, Naamane, Mordecai, Bilzan, Mispered, Bigvai, Neum, Baana. Eis o número dos homens do povo de Israel. Os filhos de Parós, 2172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ara, 652. Os filhos de Paatimoabe, dos filhos de Jesua e de Joabe, 2818. Os filhos de Elão, 1254. Os filhos de Zatu, 845. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Binui, 648. Os filhos de Bebai, 628. Os filhos de Asgade, 2322. Os filhos de Adonicão, 667. Os filhos de Bigvai, 2067. Os filhos de Adim, 655. Os filhos de Ater, da família de Ezequias, 98. Os filhos de Assum, 328. Os filhos de Bezai, 324. Os filhos de Arife, 112. Os filhos de Gibeão, 95. Os filhos de Belém e de Netofa, 188. Os homens de Anatote, 128. Os homens de Bet-Asmavete, 42. Os homens de Kiriat Jearim, Sefira e Beerote, 743. Os homens de Ramá e Geba, 621. Os homens de Micmas,
122. Os homens de Betel, Ai, 123. Os homens do outro Nebo, 52. Os filhos do outro Elão, 1254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Lode, Adide e Ono, 721. Os filhos de Sanai, 3.930. Os sacerdotes, os filhos de Jedaia, da casa de Jesua, 973. Os filhos de Imer, 1.152. Os filhos de Passor, 1.247. Os filhos de Arim, 1.017. Os levitas, os filhos de Jesua, de Cadmiel, dos filhos de Odevá, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 148. Os porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acobe, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, 138. Os servidores do templo, os filhos de Zie, os filhos de Azufa, os filhos de Taboate, os filhos de Queros, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de Salmai, os filhos de Anã, os filhos de Gidel, os filhos de Gar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Passeia, os filhos de Bessai, os filhos de Meuanim, os filhos de Nefusessim, os filhos de Baquebuque, os filhos de Acufa, os filhos de Arur, os filhos de Baslite, os filhos de Meida, os filhos de Arsa, os filhos de Barcos, os filhos de Cícera, os filhos de Tama, os filhos de Nécias, os filhos de Atifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Perida, os filhos de Jaala, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete a Zebaim, os filhos de Amon, todos os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão eram 392. Os seguintes voltaram de Tel-Melá, Tel-Arsã, Querube, Adom e Imer, porém não puderam provar as suas famílias e a sua linhagem era de Israel. Os filhos de Delaías, filhos de Tobias, filhos de Necoda, 642. Dos sacerdotes, filhos de Abias, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tinha casado com uma das filhas de Barzilai, Gileadita, que foi chamado pelo nome dele. Estes procuraram seu registro nos livros de genealogia, porém não acharam. Por isso foram considerados impuros para o sacerdócio. O governador lhe disse: não comecem a dar coisas sagradas até que se levante um sacerdote capaz de decidir a questão por meio de Urim e Tumim. Toda esta congregação junta era de 42.360, além dos seus servos, das suas servas, que eram 7.337. Havia também 245 cantores e cantoras. Os seus cavalos eram 636, as suas mulas 245, os camelos eram 435, os jumentos 6.720. Alguns dos chefes das famílias contribuíram para a obra. O governador deu para o tesouro 8 quilos e 400 gramas de ouro, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais, e alguns mais dos chefes das famílias deram para o tesouro
da obra 168 quilos de ouro e 1.300 quilos de prata. O que o restante do povo deu foram 168 quilos de ouro, 1.200 quilos de prata e 67 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns do povo, os servidores do templo e todo Israel moravam na sua cidade. Neemias capítulo 8. Quando chegou o 7º mês, os filhos de Israel já estavam morando nas cidades e todo o povo se reuniu como um só homem na praça, diante do portão das águas. Pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, mulheres e todos os que eram capazes de entender o que ouviram. Era o primeiro dia do 7º mês. Esdras leu o livro em voz alta diante da praça que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender. Todo o povo tinha ouvido atento à lei, o livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé, estava em pé ao lado dele, à sua direita, Matitias, Semá, Anaías, Urias, Ilquias, Maaseias, e à sua esquerda estava Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbardana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava num lugar mais elevado do que todo o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus. Todo o povo, levantando as mãos, respondeu: Amém, Amém. Inclinando-se, adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Seirabias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maaseias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam a lei ao povo, e o povo permanecia no seu lugar. Eles iam lendo o livro da lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que o povo entendesse o que se lia. Neemias, que era governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: Este é o dia consagrado ao Senhor nosso Deus, e por isso vocês não devem prantear nem chorar, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Então eles disseram, então lhes disse: Vão para casa, comam, bebam, e o que tiverem de melhor, mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse é o dia consagrado ao Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: Acalmem-se, porque este dia é santo, não fique triste. Então todo o povo se foi para comer, beber, mandar porções aos que não tinham e fazer uma grande festa, porque tinha entendido as palavras que lhe foram explicadas. No dia seguinte, os chefes das famílias e todo o povo, os sacerdotes, os levitas, reuniram com Esdras, o sacerdote, para estudarem as palavras da lei. Acharam um livro da lei que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés,
que os filhos de Israel deveriam morar em cabanas durante a festa do 7º mês. Assim publicaram anúncio em todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: saiam para os montes e tragam ramos de oliveira, ramos de zambuzeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosa, para fazer cabanas, como está escrito. O povo saiu e trouxe os ramos e fizeram para si cabanas, cada um do seu terraço e nos seus pátios, nos átrios da casa de Deus, na praça, no portão das águas e na praça do portão de Efraim. Toda a congregação que tinha voltado do cativeiro fez cabana e morou nelas, porque os filhos de Israel nunca havia feito isso. Desde o dia de Josué, filho de Num, até aquele dia, todos estavam muito alegres. O livro da lei de Deus tinha lido diariamente, desde o primeiro dia até o último dia da festa, e celebraram a festa durante 7 dias. No 8º dia, houve uma reunião solene, conforme estava ordenado na lei. Neemias capítulo 9. No dia 24 deste mês, os filhos de Israel se reuniram para um jejum. Vestiam pano de saco e traziam terra sobre a cabeça. E os da linhagem de Israel separaram-se de todos os estrangeiros, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais, levantando-se no seu lugar, leram o livro da lei do Senhor, seu Deus, durante uma quarta parte do dia. Durante outra quarta parte do dia fizeram confissões e adoraram o Senhor, seu Deus. Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani, Kenani, se puseram em pé no estrado dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. Os levitas, Jesua, Cadmiel, Bani, Assabinéias, Serebias, Odias, Sebanias e Pataías disseram: levantem-se e bendigam o Senhor seu Deus de eternidade em eternidade. Então se disse: bendito seja o teu nome glorioso, que ultrapassa todo bendizer e louvor. Só tu és o Senhor, fizeste o céu dos céus, todo o exército e a terra e tudo o que nela há. Os mares e tudo o que neles tu conservastes. Convida os exércitos dos céus dos exércitos dos céus te adora. Tu és o Senhor, o Deus que escolheste Abraão e tiraste de Ur dos caldeus e lhes pusestes por nome Abraão. Achaste no seu coração fiel diante de ti, e com ele fizeste aliança para dares à descendência dele a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos girgazeus, e cumpriste as tuas promessas, porque és justos. Viste a aflição dos nossos pais no Egito, e ouviste o clamor deles junto ao Mar Vermelho. Fizeste sinais e maravilhas contra Faraó e os seus servos, contra todo o povo da sua terra, porque soubeste que trataram com arrogância, assim adquiriste a fama que tens até o dia de hoje. Dividiste o mar diante deles, de maneira que o atravessaram em terra seca, lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas impetuosas. Tu os guiastes durante o dia, como uma coluna de nuvem durante a noite, como uma coluna de fogo para iluminar o caminho por onde devia seguir.
desceste sobre o monte Sinai do céu, falaste com eles e lhes deste juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. Tu lhes destes o conhecer o teu santo sábado, e lhes destes mandamentos, estatutos e lei por meio de teu servo Moisés. Quando estavam com fome, lhes destes pão do céu. Quando estavam com sede, fizeste brotar água da rocha. E lhes disseste que entrassem para tomar posse da terra com juramento, prometeste dar a eles. Porém, eles, os nossos pais, se tornaram arrogantes, teimosos, e não deram ouvidos aos teus mandamentos, recusaram ouvir-te e não te lembraram das tuas maravilhas que fizeram no meio deles. Foram teimosos e na rebelião escolheram um chefe com o propósito de voltarem para a sua servidão do Egito. Porém, tu, ó Deus, perdoador, bondoso e compassivo, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não os abandonaste, nem mesmo quando fizeram para si bezerro de metal fundido e disseram: Este é o seu Deus que tirou do Egito, e cometeram grande blasfêmia. Mas tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os abandonaste no deserto. Coluna de, a coluna de nuvem contínua nunca se afastou deles durante o dia para guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo durante a noite para iluminar o caminho por onde deveriam seguir. E lhes concedestes o teu bom espírito para os ensinar. Não lhes negastes o teu maná para poderem comer, e lhes destes água quando tiveram sede. Durante 40 anos, tu os sustentaste no deserto. Nada lhes faltou, as roupas que eles usavam não envelheceram, e os seus pés não ficaram inchados. Também lhe destes reinos e povos, cujas terras repartistes entre eles. Assim conquistaram a terra de Seom, rei de Hesbom, terra de Og, rei de Bazã. Multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu, e os trouxe à terra que tinha prometido aos seus pais, dizendo que nela deveriam entrar. Os filhos deles entraram e tomaram posse da terra. Subjugaste diante deles os moradores da terra, os cananeus, e os entregastes nas mãos deles como o rei e os povos da terra, para fazerem com eles o que bem quiser. Conquistaram cidades fortificadas e terra fértil, tomaram posse de casas cheias e de todo tipo de coisa, cisternas cavadas, vinhas e olivais e árvores frutíferas em abundância. Comeram e fartaram, engordaram, vieram em delícias, e pela tua grande bondade. Ainda assim, foram desobedientes e se revoltaram contra ti, viraram as costas à tua lei e mataram os teus profetas que testemunhavam contra eles, para os fazerem voltar a ti, e cometeram grandes blasfêmias. Por isso tu os entregaste nas mãos dos seus inimigos e os oprimiram. Mas o tempo da sua angústia clamaram a ti, e dos céus tu os ouvistes, e segundo a tua grande misericórdia lhe destes libertadores, que os salvaram das mãos dos que o oprimiam. Porém, quando se viam em descanso, tornavam a fazer o mal diante de ti, e os abandonavam nas mãos dos inimigos, para que dominasse sobre eles. Mas quando se converteram e clamaram a ti, tu os ouvistes do céu, segundo as tuas misericórdias, e livrastes muitas vezes. Testemunhastes contra eles para que voltassem à tua lei, porém eles
se mostraram arrogantes e não deram ouvidos aos teus mandamentos, pecaram contra os teus juízos, eles pelos quais aquele que eu cumprir viverá. A sua rebeldia voltaram as costas e foram teimosos e não quiseram ouvir. No entanto, tu os aturaste durante muitos anos e testemunhastes contra eles pelo teu espírito por meio dos teus profetas, porém eles não quiseram ouvir e por isso os entregaste nas mãos dos povos e outras terras. Assim, pelas tuas grandes misericórdias, não acabaste com eles, nem os abandonaste, porque tu és Deus clemente e misericordioso. Agora, pois, ó Deus, nosso Deus, és grande, poderoso e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, não menosprezes toda a aflição que nos sobreveio a nós nos nossos reis, nos nossos príncipes, nos nossos sacerdotes, nos nossos profetas, nos nossos pais, os nossos povos, desde o dia dos reis da Assíria até o dia de hoje. Tu foste justo em tudo o que nos aconteceu, pois agiste com fidelidade, enquanto nós procedemos mal. Os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes, os nossos pais não guardaram a tua lei, nem deram ouvidos aos mandamentos e aos testemunhos que lhes destes, pois eles, no seu reino, na abundância de bens que lhes destes na terra, espaçosa e fértil, que puseste diante deles, não te serviram nem se converteram das suas más obras. Eis que hoje fomos escravos até na terra que deste aos nossos pais, para comerem do seu fruto o seu bem. Eis que somos escravos nela. Seus abundantes produtos são para os reis que puseste sobre nós, para a causa dos nossos pecados. Estes reis dominaram sobre nós e sobre nosso gado, como bem entende. Nós estamos em grande angústia. Por causa de tudo isso, nós fazemos uma aliança fiel por escrito. Os nossos príncipes, os nossos levitas, os nossos sacerdotes puseram o seu selo sobre ela. Neemias capítulo 10. Os que colocaram seu selo foram Neemias, o governador, filho de Acalias, Zedequias, Seraías, Azarias, Jeremias, Passur, Amarias, Malquias, Atus, Sebanias, Maluque, Arim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulão, Abias, Miaim, Masaías, Bilgai, Semaías. Estes eram os sacerdotes. E os levitas, Jesua, filho de Jazanias, Binui, dos filhos de Anadade, Cadmiel, dos irmãos deles, Sebanias, Odias, Quelitas, Pelaías, Anã, Mica, Roebe, Asabias, Zacor, Serebias, Sabanias, Odias, Bani, Benino, os chefes do povo, Paros, Paati, Moabe, Elão, Zatu, Bani, Buni, Asgade, Bebai, Adonias, Bigvai, Adim, Ater, Ezequias, Azur, Odias, Azum, Bessai, Arife, Anatote, Nebai, Magpias, Mesulão, Ezir, Mesabel, Zadok, Jadua, Pelatias, Anã, Anaías, Oséias, Ananias, Assubi, Aloés, Pilha, Sobeque, Reum, Absabana,
Maceias, Aías, Anã, Maluque, Arim, Baaná, o resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo, todos os que tinham se separado dos povos de outras terras para seguirem a lei de Deus com suas mulheres, seus filhos, suas filhas, todos os que tinham saber e entendimento, firmemente aderiram os seus compatriotas versículo 29 do capítulo 10. Firmemente aderiram os seus compatriotas, os nobres, e prometeram com juramentos sob pena de maldição que andariam na lei de Deus que foi dada por meio de Moisés, servo de Deus, que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, e os juízos, e os seus estatutos, que não teriam as suas filhas, não daria as suas filhas em casamento aos povos da terra, nem escolheu filhas deles para casar com seus filhos, que se os povos da terra trouxessem qualquer mercadoria ou qualquer cereal para vender no dia de sábado, nada comprariam deles no sábado, nem nos dias dos santificados, e que no 7º ano abririam mão da colheita e de todo e qualquer cobrança. Também assumimos a obrigação de contribuir anualmente com 4 gramas de prata para o serviço no templo do nosso Deus, para os pães da proposição, para a oferta contínua de cereais, para o holocausto contínuo dos sábados, das festas da lua nova, para as festas fixas, para as coisas sagradas, para as ofertas pelo pecado, para fazer expiação por Israel e para toda a obra do templo do nosso Deus. Nós, os sacerdotes, os levitas, o povo, lançamos sorte a respeito da oferta da lenha que se havia de trazer ao templo do nosso Deus, segundo as nossas famílias, em tempos determinados de ano em ano, para queimar sobre o altar do Senhor, nosso Deus, como está escrito na lei. Também nos comprometemos a trazer anualmente à casa do Senhor as primícias da nossa terra, todas as primícias de todas as árvores frutíferas, bem como os primogênitos de nossos filhos, de nossos gados, como está escrito na lei. Assumimos a obrigação de trazer ao templo de nosso Deus os sacerdotes que ministravam nele, os primogênitos de nossas manadas, de nossas ovelhas, de trazer aos sacerdotes, ao depósito do templo do nosso Deus, as primícias da nossa massa, as nossas ofertas, o fruto de toda árvore, o vinho e o azeite. Também nos comprometemos a trazer dízimos de nossa terra, aos levitas, pois eles cumprem receber os dízimos em todas as cidades onde há lavoura. O sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas quando estes recebessem os dízimos, e os levitas trariam o dízimo dos dízimos no templo de nosso Deus aos depósitos da casa do tesouro. Porque os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer as ofertas do cereal, do vinho e do azeite para aqueles depósitos, porque ali estão os utensílios do santuário, bem como os sacerdotes que ministram, também os porteiros e os cantores. Não abandonaremos o templo do nosso Deus. Neemias capítulo 11. Os chefes dos povos ficaram morando em Jerusalém, mas o resto do povo fez um sorteio para escolher um de cada vez para morar na santa cidade de Jerusalém. Os outros 9 permaneceram em outras cidades. O povo abençoou todos os homens que voluntariamente se ofereciam para morar em Jerusalém. São esses os chefes da província que moravam em Jerusalém, porém nas cidades de Judá, cada um morou na sua própria cidade, nas suas cidades,
a saber, Israel, os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo, os filhos dos servos de Salomão. Assim, em Jerusalém ficaram morando alguns dos filhos de Judá, dos filhos de Benjamim, dos filhos de Judá, Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Maalalel, filho de Perez, e Maceías, filho de Baruque, filho de Col-Osé, filho de Azanias, filho de Abaías, filho de Joiaribe, filho de Zacarias, filho do Silonita. Todos os filhos de Pérez que moravam em Jerusalém foram 468 homens valentes. São estes os filhos de Benjamim: Salu, filho de Mesulão, filho de Joed, filho de Pedaías, filho de Colaíta, filhos de Maceías, filhos de Itiel, filhos de Jesaías. Depois dele, Gabai, Salai, a todos 928, Joel, filho de Zicre, superintendente deles, e Judá, filho de Senua, o segundo sobre a cidade, dos sacerdotes, Jedaías, filho de Joiaribe, Jaquim, Seraías, filho de Uquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, chegaram à casa de Deus, os irmãos deles que faziam serviço do templo, 822, Adaías, filho de Jorão, filho de Pelaías, filho de Anzi, filho de Zacarias, filho de Passur, filho de Malquias, e os seus irmãos, chefes das famílias, 242, e Amassai, filho de Azarel, filho de Azai, filho de Meselemote, filho de Imer, e os irmãos dele, homem valente, 128. O superintendente deles, Zabidiel, filho de Gedolim. Dos levitas, Semaías, filhos de Assub, filho de Azricão, filho de Assabias, filho de Buni, Sabetai, e Josabade, dos cabeças dos levitas que presidiam o serviço do lado de fora da casa de Deus, Matanias, filho de Mica, filho de Zabdi, filho de Asaf, o chefe que dirigia os louvores da oração de Baquebuquias, e segundo os seus irmãos, depois de Abda, filho de Semua, filho de Galal, filho de Gedutum. Todos os levitas na santa cidade eram 284, dos porteiros, Acube e Talmon, dos irmãos deles, os guardas das portas, 162. O restante de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, que estabeleceu em todas as cidades de Judá, cada um na sua herança. Os servidores do templo ficaram morando em Ofel, e eram dirigidos por Zia e Gispa. O superintendente dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, filho de Asabias, filho de Matanias, filho de Mica, filho de Asaf, que eram cantores e a serviço da casa de Deus, porque havia um mandado do rei a respeito deles, e certo acordo que os cantores, concernentes às obrigações de cada dia, Petaías, filho de Mesabel, filho de Zerá, filho de Judá, estava à disposição do rei em todo o negócio do povo. Quanto às aldeias com seus campos, alguns dos filhos de Judá foram morar em Kiriat Arba, e as suas aldeias em Dibon, e as suas aldeias em Jecazabel, e a sua aldeia em Jesua, em Molada, em Bet-Pelete, em Azar-Sual, em Beerseba, e suas aldeias, em Ziclag, em Mecona e as suas aldeias, em Enrimon, em Zorá, em Germute, em Zanoa,
em Adulão e nas suas aldeias, em Laquis e nos seus campos, em Azeca e suas aldeias, acamparam desde Berseba até o vale de Inom. Os filhos de Benjamim também se estabeleceram em Gebá, e daí em diante em Micmas, Ai, Betel, suas aldeias, em Anatote, em Nobe, em Anani, em Azor, em Ramá, em Gitaim, em Atidi, em Zeboim, em Nebobalate, em Lode, em Ono, no vale dos artífices dos levitas havia grupos juntos em Judá, como em Benjamim. Neemias, capítulo de número 12. Neemias, capítulo 12. Estes são sacerdotes e levitas que voltaram do cativeiro de Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesuas, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atu, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Ginetói, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Jedaías, Salu, Amoque e Ilquias, Jedaías, estes foram os chefes dos sacerdotes e seus irmãos nos dias de Jesua. Também os levitas, Jesua, Binui, Cadmiel, Seribias, Judá, Metanias, estes os seus irmãos dirigiam os louvores. Baquebuquias, Eune, seus irmãos estavam diante deles, cada qual no seu serviço. Jesua gerou Joiaquim, Joiaquim gerou Eliasibe, Eliasibe gerou Joiada, Joiada gerou Jonatas, Jonatas gerou Jadua. Nos dias de Joaquim foram sacerdotes chefes das famílias de Seraías, Meraías, de Jeremias, Ananias, de Esdras, de Mesulão, de Amarias, de Joanã, de Maluqui, de Jonatas, de Sebanias, de José, de Arim, de Adna, de Meraiote, de Eucai, de Ido, Zacarias, de Gineton, Mesulão, de Abias, de Zicre, Miniamim, de Moadias, Piltai, de Bilga, Samua, de Samaías, Jonatas, Joiaribe, Matenai, de Gedaías, Uzi, de Salai, Calai, Amoque, Eber, de Ilquias, Assabias, de Gedaías, Netanel. Dos levitas, nos dias de Eliasibe, foram inscritos como chefes das famílias de Joiada, Joanã, Jadua, bem como sacerdotes até o reinado de Dário, o perso. Dos filhos de Levi foram inscritos como chefes das famílias nos livros das crônicas até os dias de Joanã, filho de Eliasibe. Os chefes dos levitas foram Asabias, Serebias, Jesua, filho de Cadmiel. Os irmãos deles ficavam diante deles para louvarem e darem graças, segundo o mandado de Davi, homem de Deus, coro contra coro. Metanias, Baquebuquias, Obadias, Mesulão, Talmon, Acube eram porteiros e guardavam os depósitos dos portões. Estes viveram nos dias de Joiaquim, filho de Jesua, filho de Josadaque, e nos dias de Neemias, governador, e Esdras, o sacerdote e escriba. Na dedicação das muralhas de Jerusalém, procuravam os levitas em todos os lugares onde estavam morando para fazê-los vir a Jerusalém, a fim de que fizessem dedicação com alegria, louvores, canto, símbolos, lira e harpas. Reuniram-se os cantores tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como nas aldeias de Nefofatias, bem como de Bet-Gilgal, e dos campos de Geba e de Asmavete,
porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. Os sacerdotes, os levitas, purificavam a si mesmos e depois purificavam o povo nos portões da muralha. Então ordenei que as autoridades de Judá subissem sobre a muralha. Formei 2 grandes coros em procissão. Um deles foi para a direita, sobre a muralha, em direção ao portão do monturo. Atrás deles ia Osaías e a metade da autoridade deles de Judá, Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías, Jeremias, também alguns dos sacerdotes com trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacor, filho de Asaf, seus irmãos, Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Judá, Anani, com os instrumentos musicais de Davi, homem de Deus, Esdras, o escriba, e à frente deles, a entrada do portão da fonte, e subiram diretamente as escadas da cidade de Davi, onde a muralha se eleva por sobre a casa de Davi até o portão das águas, ao lado leste. Segundo o coro foi direção oposta, e o segundo coro foi em direção oposta, com a metade do povo sobre a muralha, passando pela torre dos fornos até a muralha larga, e desde o portão de Efraim passaram por cima do portão velho e do portão do peixe, todo pela torre de Ananel, pela torre de Sem e o portão do gado, pararam junto ao portão da guarda. Então os 2 coros pararam na casa de Deus, e o mesmo fizemos. E eu e a metade dos magistrados que estavam comigo, o sacerdote Uquia, Maaseias, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Ananias, e eu com as suas trombetas também, Maaseias, Semaías, Eleazar, Uzias, Joanã, Malquias, Elão, Ezer. Os cantores faziam ouvir, sob a direção de Jesraías. No mesmo dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os havia enchido de alegria. Também as mulheres, as crianças se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém podia ser ouvida de longe. Ainda no mesmo dia foram nomeados homens para as câmaras do tesouro, das ofertas, das primícias, dos dízimos, para recolherem nelas dos campos aos redores das cidades as porções designadas pela lei para o sacerdote e para os levitas, porque o povo de Judá estava alegre por causa dos sacerdotes e dos levitas que ministravam ali, executavam o serviço de seu Deus e o serviço da purificação. Também os cantores porteiros faziam seu serviço segundo o mandado de Davi e dos filhos de Salomão, pois já no passado, nos dias de Davi e de Asaf, havia chefes e cantores, cânticos de louvor e de ações de graças a Deus. Todos o Israel, nos dias de Zorobabel, nos dias de Neemias, dava aos cantores, aos porteiros, as porções para cada dia. Também consagrava as coisas destinadas aos levitas, e os levitas consagravam as porções destinadas aos filhos de Arão. Neemias capítulo 13. Naquele dia o livro de Moisés foi lido para o povo, e nele achou-se escrito que os amonitas, os moabitas, não deveriam jamais entrar na congregação de Deus, porque não tinha ido ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Em vez disso, contrataram Balaão para amaldiçoar, mas o nosso Deus transformou a maldição em bênção. Quando os israelitas ouviram esta lei, afastaram de Israel todos os estrangeiros. Antes disso, o sacerdote Eliasibe, encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus, parente de Tobias, havia cedido para este uma grande sala. Anteriormente era ali que se depositavam as ofertas de cereais, incenso, utensílios e os dízimos de cereais, do vinho, do azeite, que eram destinados aos levitas, cantores, porteiros,
bem como as contribuições para os sacerdotes. Mas quando isso aconteceu, eu não estava em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu tinha voltado para junto do rei. Mas depois de certo tempo pedi licença e voltei para Jerusalém. Então soube do mal que Eliasibe havia feito para beneficiar Tobias, cedendo uma sala no pátio da casa de Deus. Isso me deixou tão irritado que atirei todos os móveis de Tobias para fora da sala. Então ordenei que purificasse as salas e coloquei ali outra vez os utensílios da casa de Deus, como ofertas de cereais e incenso. Também soube que as porções dos levitas não estavam sendo dadas a eles, de maneira que os levitas e os cantores que faziam serviço tinham fugido, cada um para o seu campo. Então repreendi os magistrados e perguntei por que a casa de Deus ficou abandonada. Reuni os levitas e cantores e restituí aos seus postos. Então todo Judá trouxe os dízimos de cereais, vinho, azeite aos depósitos. Por tesoureiros dos depósitos pus Selemias, sacerdote Zadok, o escrivão e um levita chamado Pedaías como assistente deles, pois Anã, filho de Zacur, filho de Matanias, estes homens foram achados fiéis e ficaram encarregados de distribuir as porções entre os seus irmãos. Lembre-te de mim, ó meu Deus, e não apagues o bem que eu fiz ao templo do meu Deus e do seu serviço. Naqueles dias vi que em Judá havia homens que no sábado pisavam uvas nos lagares, traziam trigo que carregavam sobre jumentos. Também no dia de sábado traziam para Jerusalém vinhos, uvas, figos e todo tipo de cargas. Protestei contra eles por venderem alimentos nesses dias. Também moravam em Jerusalém homens de Tiro que traziam peixe de todo tipo de mercadoria que no sábado vendia aos filhos de Judá em Jerusalém. Repreendi os nobres de Judá e lhe disse: que coisa errada é esta que vocês estão fazendo? Estão profanando o dia do sábado. Por acaso os pais de vocês não fizeram o mesmo, levando o nosso Deus a trazer todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vocês ainda estão trazendo ira maior sobre Israel, profanando o sábado, quando os portões de Jerusalém começaram a projetar sua sombra, ainda do sábado, ordenei que fossem fechados, determinei que não fossem abertos, e a não ser depois do sábado. Coloquei alguns dos meus servos junto aos portões, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então, os negociantes, os vendedores, todo tipo de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém uma vez ou duas vezes. Eu os repreendi e lhes disse: por que estão passando a noite diante da muralha? Se fizerem isso outra vez, eu usarei de força. Daí em diante não voltaram mais no sábado. Também mandei, também mandei aos levitas que se purificassem e viessem guardar os portões para santificar o dia de sábado. Também nisto lembra-te de mim, ó Deus, tem piedade de mim por tua grande misericórdia. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas, moabitas. Os filhos falavam metade das palavras da língua de Asdod e na língua dos seus respectivo povo, mas não sabiam falar a língua dos judeus. Eu os repreendi e os amaldiçoei. Espanquei alguns deles e amarrei os seus cabelos e fiz jurar no nome de Deus: não deem mais as suas filhas em casamento aos filhos deles, nem escolham mais filhas deles para seus filhos e para vocês mesmos.
Não foi por causa disso que Salomão, rei de Israel, pecou. Entre muitas nações não havia rei semelhante como ele. Era amado por Deus e Deus colocou como rei sobre todo Israel. Mas as mulheres estrangeiras fizeram cair em pecado. Será que devemos dar ouvidos a vocês para fazermos todo este grande mal, sendo infiéis ao nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o Horonita. Por isso eu o expulsei da minha presença. Lembra-te deles, ó meu Deus, pois contaminaram o sacerdócio e a aliança sacerdotal e levítica. Assim eu os purifiquei de tudo o que era estrangeiro e organizei o serviço do sacerdote, dos levitas, cada um na sua função. Organizei também o fornecimento da lenha em todos os determinados, em tempos determinados, bem como as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para meu bem. O livro de Ester. Ester, capítulo 1. Isto aconteceu nos dias de Assuero, que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia, naqueles dias, quando Assuero reinava na cidade de Suzã. No terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os oficiais e servidores. O exército da Pérsia e da Média, bem como os nobres, os governadores da província, estavam presentes. Então Assuero mostrou as riquezas da glória do seu reino, o esplendor da sua excelente grandeza. Durante muitos dias, durante 128 dias, passados esses dias, o rei deu um banquete a todo o povo que estava naquela cidade de Suzã, tanto para maiores como para menores, durante 7 dias no palácio do jardim do Palácio Real. Havia cortinas de algodão brancas e azuis amarradas com cordões de linho e de púrpura, e a argola de prata e a coluna de alabastro. As amarrações dos leitos era de ouro e a prata sobre um piso de pórfiro, pórfiro de mármore e de alabastro e de pedras preciosas. A bebida era servida em taças de ouro de vários tipos, que havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Bebiam sem restrição, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres no palácio do rei Assuero. No sétimo dia, quando seu coração já estava alegre por causa do vinho, o rei Assuero ordenou a Meumã, Bista, Arbona, Bigta, Agta, Zatar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença dele, que trouxessem à sua presença a rainha Vasti com a coroa real. Ele queria mostrar aos povos, aos príncipes, a beleza dela, pois ela era muito bonita. Porém, a rainha Vasti se recusou a atender à ordem do rei, transmitida por meio dos eunucos. Diante disso, o rei muito se enfureceu e inflamou de raiva. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque era seu costume fazer isso na presença de todos os que conheciam a lei,
e o direito, e os mais chegados dele eram Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Mersena e Memucã, estes 7 príncipes da Pérsia, dos persas e dos medos, que tinham acesso ao rei, direto ao rei, e assentava como príncipes no reino. Ele perguntou, segundo a lei, o que se deve fazer à rainha Vasti por não haver cumprido a ordem do rei Assuero, transmitida por meio dos eunucos. Então Memuca disse na presença do rei e dos príncipes: a rainha Vasti não somente ofendeu o rei, mas também todos os príncipes, todos os povos, todos das províncias do rei Assuero, porque a notícia do que a rainha fez chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão seu marido, dizendo: o rei Assuero mandou que a rainha Vasti fosse trazida à sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo, as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem que a rainha fez, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei. Assim haverá muito desprezo e indignação. Se for do agrado do rei, que ele baixe um decreto real e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos, que não, na lei dos persas e dos medos, que não se revogue, que Vasti fica proibida de comparecer à presença do rei da Assuero, que o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Quando este decreto do rei for proclamado em todo o reino, que é tão vasto, todas as mulheres darão honra ao seu marido, tanto ao mais importante como ao menos importante. O conselho agradou tanto ao rei como aos príncipes, e o rei fez que Memucã havia sugerido. Enviou cartas a todas as províncias do reino, e cada província segundo o seu medo, e escrever segundo o povo a sua língua, cada homem fosse senhor da sua casa e que falasse a língua do seu povo. Ester, capítulo 2. Depois disto, quando a raiva do rei Assuero já havia passado, ele se lembrou de Vasti, do que ela havia feito e do que havia sido decretado contra ela. Então os servos do rei que serviam lhes disseram que se procurem moças virgens de boa aparência para o rei, que o rei nomeie comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens de boa aparência no harém das cidades de Suzã, sob os cuidados de Egai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e que dê a elas os produtos de beleza que desejarem. A moça que cair no agrado do rei, essa reine em lugar de Vasti. O rei concordou com isto e assim o fez. Ora, a cidadela de Suzã, havia um judeu da tribo de Benjamim chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis. Ele tinha sido levado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado para o exílio. Mordecai havia criado Radassa, que é Ester, filha de seu tio, que era órfã de pai e mãe. A jovem era bonita e formosa. Depois que o pai e a mãe dela morreram, Mordecai a adotou como filha. Quando a ordem e o decreto do rei foram divulgados, muitas moças foram levadas para a cidadela de Suzã, sob os cuidados de Egai. Levaram também Ester ao palácio real e entregaram aos cuidados de Agai, guarda das mulheres.
A moça lhe pareceu formosa e alcançou o favor diante dele. Por isso, Hegai se apressou em dar-lhe produtos de beleza e alimentação especial. Também lhe deu 7 moças escolhidas do palácio real e a transferiu com essas moças para os melhores aposentos do harém. Esther não havia declarado o seu povo, nem a sua parentela, pois Mordecai havia ordenado que não dissesse nada a respeito disso. Mordecai passeava todos os dias diante do pátio do harém para saber como Esther estava passando e o que ia acontecer, estava passando e o que ia acontecer com ela. Depois de 12 meses de tratamento seguindo as prescrições para as mulheres que eram embelezadas, 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com óleos aromáticos, especiarias, perfumes em uso entre as mulheres, estavam entre as mulheres chegava a vez de cada moça ser levada ao rei Assuero. Então a moça ia ao encontro do rei e podia levar consigo tudo o que quisesse do harém para o palácio. À tarde, ela entrava no palácio e pela manhã voltava para o segundo harém, sob os cuidados de Seagás, eunuco do rei, guarda das concubinas. A moça não voltava mais ao rei, a menos que o rei desejasse e ela fosse chamada pelo nome. Quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que tinha adotado como filha, ela não pediu nada além do que Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, que lhe havia aconselhado. E Esther achou o favor de todos os que a contemplava. Assim Esther foi levada ao rei Assuero pelo palácio real no 10º mês, que é o mês de Tabete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou Esther mais do que todas as mulheres e alcançou diante dele favor de aprovação mais do que todas as virgens. E o rei pôs a coroa na cabeça dela e a fez rainha no lugar de Vasti. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus oficiais e servidores. Era banquete de Esther. Concedeu um alívio às províncias e distribuiu presentes segundo a generosidade real. Quando as virgens foram reunidas pela segunda vez, Mordecai estava sentado junto à porta do rei. Esther ainda não havia declarado sua linhagem, e o seu povo, como Mordecai lhes havia ordenado. Esther continuava a cumprir as ordens de Mordecai, como tinha feito quando este a criava. Naqueles dias, quando Mordecai estava sentado à porta do rei, dos eunucos do rei, que se chamava Bigtã e Teres, e era do corpo da guarda, ficavam indignados e planejaram matar o rei Assuero. E isto chegou ao conhecimento de Mordecai, que revelou a rainha Esther, e Esther disse ao rei em nome de Mordecai. Investigou-se o caso e era fato, e os 2 conspiradores foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas diante do rei. Esther capítulo 3. Depois disso, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou e lhe deu um cargo mais elevado do que de todos os oficiais que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinaram e se prostravam diante de Amã, porque esta era a ordem do rei a respeito dele.
Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Então, os servos do rei que estavam à porta do rei perguntaram a Mordecai: por que você está transgredindo as ordens do rei? Dia após dia, eles falavam com Mordecai, mas eles não lhes dava ouvido. Então contaram isso a Amã para ver se as palavras de Mordecai se manteriam em pé, porque eles lhes tinham declarado que era judeu. Quando Amã viu que Mordecai não se inclinava nem se prostrava diante dele, se encheu de furor. Era pouco nos seus, porém, se encheu de furor, porém julgou que era pouco nos seus propósitos atentar apenas contra Mordecai, porque ele havia declarado que era do povo, que era porque lhes haviam declarado de que povo era Mordecai. Por isso, Amã procurou destruir os judeus, o povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no 12º ano do reinado de Assuero, foi lançado o pur, isto é, fizeram um sorteio na presença de Amã para determinar o dia do mês, e foi sorteado o 12º mês, que é o mês de Adar. Então Amã disse ao rei Assuero: existe um povo espalhado e disperso entre os povos em todas as províncias do seu reino, cujas leis são diferentes das leis dos povos. Eles não cumprem a lei do rei, por isso não convém tolerá-los. Se for do agrado do rei, decrete-se que sejam mortos, e eu porei nas mãos dos que executarem a obra 340 toneladas de prata para que entrem nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão seu anel, sinete, e o deu a Amã, filho de Amedata, agagita, inimigo dos judeus, e lhe disse: fiquem com essa prata e faça com esse povo o que bem quiser. No dia 13 do mês, chamaram os secretários do rei, segundo tudo o que Amã havia ordenado, e escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias e os chefes de cada povo, e a ordem devia ser endereçada a cada província no seu próprio modo de escrever. Cada povo na sua própria língua foi escrita em nome dos rei Assuero e selada com anel sinete do rei. As cartas foram enviadas por meio de mensageiros todas as províncias do rei, com instrução para que num só dia, dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, dos judeus, todos os jovens, como velhos, mulheres, crianças, fossem destruídos, mortos, aniquilados, e os seus bens fossem saqueados. Uma cópia da carta que determinava a proclamação da lei em todas as províncias foi enviada a todos os povos para que preparassem para aquele dia. Os mensageiros, impelidos pela ordem do rei, partiram imediatamente, e a lei foi proclamada na cidade de Suzã. O rei Assuero e Amã assentaram para beber, mas a cidade de Suzã estava perplexa. Esther capítulo 4. Quando Mordecai soube tudo o que havia passado, rasgou as suas roupas, se cobriu de pano de saco e cinza, saiu pela cidade, andando pela cidade, clamando em alta voz e soltando gritos de amargura. Chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pela porta do rei. Então todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro, lamentação, e muitos se deitavam de pano de saco e cinza,
Então as servas de Ester e os eunucos vieram e contaram a ela o que se passava. A rainha ficou muito aflita. Mandou roupas para Mordecai que pudesse tirar a vestimenta de pano de saco e se vestisse, mas ele não aceitou. Então Ester chamou Ataque, um dos eunucos do rei que este tinha escolhido para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber o que se passava, porque ele estava fazendo aquilo. Ataque foi até a praça da cidade para encontrar com Mordecai junto à porta do rei. Mordecai contou tudo o que havia acontecido com ele. Disse também a quantia de certa prata que Amã tinha prometido pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu uma cópia do decreto escrito que havia sido publicado em Suzã, ordenando a destruição dos judeus. Mordecai pediu a Ataque que mostrasse a cópia a Ester e que pusesse a par de tudo, a fim de que ela fosse falar com o rei e lhes pedisse misericórdia na presença, lhes suplicasse pelo povo dela. Ataque voltou e transmitiu as palavras de Mordecai. Então Ester falou com Ataque e mandou que ele entregasse a seguinte mensagem a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabe que para qualquer homem ou mulher que sem ser chamado entrar no pátio inferior para falar com o rei, não há outra sentença que não a morte, que não ser que o rei estenda para essa pessoa o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para comparecer diante do rei. Estas palavras de Ester foram transmitidas a Mordecai. Então Mordecai pediu que respondesse a Ester: não pense que por estar no palácio real ser a única entre todos os judeus que conseguirá escapar, porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e o livramento para os judeus, mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas não, quem sabe se não foi uma conjuntura como esta que você foi elevada à condição de rainha? Então Ester pediu que se levasse a Mordecai a seguinte resposta: reúna todos os judeus que estivessem em Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias. Não comam nem bebam durante 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei. Ainda que seja contra a lei, e eu tiver que morrer, morrerei. Então Mordecai foi e fez tudo o que Ester havia ordenado. Ester, capítulo de número 5. No terceiro dia, Ester se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior do palácio real, em frente à residência do rei. O rei estava sentado no seu trono, voltado para a porta da residência. Quando o rei viu a rainha Ester parada no pátio, ela achou favor diante dele, e o rei estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Ester se aproximou, então o rei perguntou: o que é que tem? O que é que você tem, rainha Ester? Qual o seu pedido? Até metade do meu reino lhe será dado. Ester respondeu: se for do agrado, venha hoje com Amã ao banquete que preparei para o rei. Então o rei disse: peça a Amã que venha depressa, para que possamos atender o pedido de Ester. Assim o rei e Amã foram ao banquete que Ester havia preparado.
Enquanto comia ou bebia, o rei disse a Ester: Qual é seu pedido? Peça-lhe, e lhe será dado. O que você quer será dado, mesmo que seja metade do reino. Então, Ester respondeu: Meu pedido e meu desejo são o seguinte: se achei graça diante do rei, se for do agrado, se for do agrado do rei, conceder o meu pedido e cumprir o meu desejo, então que o rei venha com Amã ao banquete que vou preparar para eles amanhã. Então farei o pedido que o rei me concede. Naquele dia, Amã saiu alegre e animado, mas ficou furioso ao encontrar Mordecai junto à porta do rei e ver que ele não se levantava nem tremia diante dele. Porém, Amã se conteve e foi para casa. Depois mandou vir os seus amigos de Zeres, a sua mulher. Amã falou sobre a glória, as riquezas, a multidão de seus filhos, tudo que o rei tinha engrandecido e como tinha exaltado sobre os negócios os servos do rei, e Amã acrescentou a própria rainha Ester, a ninguém mais convidou para vir com o rei ao banquete que tinha preparado, a não ser a mim. E também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Porém, tudo isto não me satisfaz enquanto eu vir o judeu Mordecai sentado junto à porta do rei. Então Zeres, a mulher de Amã, e todos os amigos deles disseram: Mande fazer uma forca de 2 metros de altura, e pela manhã diga ao rei que nela enforque Mordecai. Então vá alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. Ester, capítulo de número 6. Naquela noite o rei não pôde dormir, então mandou buscar o livro dos feitos memoráveis que foi lido diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado Bigtã e Teres e dos eunucos do rei, guardas da porta, que tinham planejado matar o rei Assuero. Então o rei perguntou: Que horas e distinções foram que honras e distinções foram conferidas a Mordecai por ter feito isso, e os servos do rei que o serviram responderam: Ele não recebeu nenhuma recompensa. E o rei perguntou: Quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior do palácio real para pedir ao rei que Mordecai fosse pendurado na forca que ele, Amã, lhe havia preparado. Os servos do rei lhes disseram: Amã está no pátio. Então o rei mandou que ele entrasse. Amã entrou e o rei perguntou: O que acha que deveria ser feito ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã pensou assim: A quem mais o rei poderia querer honrar a não ser a mim? Por isso ele respondeu ao rei: Quanto ao homem a quem o rei gostaria de honrar, que sejam trazidos trajes reais que o rei costuma usar, o cavalo que o rei costuma andar, montado sobre cuja cabeça tenha sido colocada a coroa real, que os trajes e o cavalo sejam entregues a um dos mais nobres oficiais do rei, para que se encarregue de vestir aquele a quem o rei deseja honrar, depois que o leve o cavalo pela praça da cidade, proclamando em alta voz: Isto é o que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então o rei disse a Amã: Vá depressa, pegue os trajes e o cavalo e faça com o judeu Mordecai tudo o que você falou. Ele está sentado junto à porta do rei, e não omita coisa nenhuma de tudo o que você falou. Amã pegou os trajes do cavalo, vestiu Mordecai, levou o cavalo pela praça da cidade, proclamando em alta voz: Isto é o que faz o homem a quem o rei deseja honrar. Depois disso, Mordecai voltou para a porta do rei, enquanto Amã foi correndo para casa angustiado.
e de cabeça coberta. Amã contou a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo o que tinha acontecido com ele. Então seus amigos, que eram sábios, e Zeres, sua mulher, disseram: Se Mordecai, diante do qual você já começou a cair, é da descendência dos judeus, você não conseguirá fazer nada contra ele. Você certamente será derrotado. Enquanto este ainda falavam com ele, os eunucos do rei chegaram e sem demora levaram Amã ao banquete que Ester havia preparado. Glória a Deus por mais esta leitura, por mais este dia, 36º dia de leitura. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por este momento que o Senhor nos preparou. Obrigado pela tua graça, bondade e misericórdia. Meu amigo Jesus, que o teu Espírito Santo possa nos iluminar, nos direcionar, que estas palavras fixem em nossos corações, possamos praticar diariamente, diariamente. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe de forma especial.